Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Depois de 2 anos de pandemia, 1 ano do início da vacinação e a redução considerável de mortes e novos casos da Covid em todo o mundo, acreditava-se que a vida estava muito perto de voltar ao normal. Mas não. 2022 começou com recordes de novos casos da doença. Os reflexos, apesar de ainda modestos, já começam a aparecer nas internações e mortes. E tem mais uma situação preocupante: os faltosos da vacina, a parcela de pessoas que se recusa a tomar a vacina contra o Covid-19. O Band Entrevista de hoje vai trazer para o centro da discussão esse novo momento da pandemia. E o nosso convidado é o coordenador clínico de urgência e emergência da Rede Pública Municipal de Uberlândia, Dr. Clauber Lourenço. Ele é médico cardiologista com ampla experiência na rede particular e pública e desde 2017 na gestão pública de Uberlândia, como já mencionado. Dr. Clauber, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Obrigado pelo convite, Bagnete, Kelson e a todo o grupo Bandeirantes. É isso aí, participa da nossa entrevista o jornalista e apresentador do Brasil Urgente, Kelson Venâncio. Kelson, mais uma vez, obrigado por colaborar aqui no nosso Band Entrevista. É um prazer participar dessa conversa, Bagnete. Dr. Clauber, vamos pegar Uberlândia, claro, como exemplo, né? Nas últimas 24 horas, um novo recorde de casos positivos, mais de 2.800 novos doentes. Eu quero saber do senhor o seguinte: o que tem provocado isso? A nova variante, festas de final de ano, descuido da população ou as pessoas que insistem em não se vacinar? Bagnete, um misto de todas essas situações, né? Nós temos um cenário, nessa última semana, um número assustador de casos positivos. Isso decorre de alguns fatores. Primeiro que a variante que predomina no país é a Ômicron. Isso é fato, isso já está mais do que documentado. E é uma variante que tem alto poder de transmissibilidade. Ela é muito comparada por todos os estudiosos do mundo com o vírus do sarampo, que é o vírus que mais se contagia. É o vírus que se você estiver numa sala de aula com crianças e uma tiver, a chance de todas pegarem é muito grande. E a Omicron tem uma característica muito parecida. Cada pessoa positiva tem potencial de contaminar outras 15 pessoas. Então, quando eu falo de um dia com 2.800, quase 3.000 casos positivos, eu tenho que pensar que eu posso estar tendo aí mais de 40.000 pessoas, na verdade, tendo contato direto com o vírus. Então, é uma cidade que testa muito. Uberlândia é uma das cidades que mais testa por 100.000 habitantes. A prova disso são os números, né? Eu tenho hoje uma média diária aí de mais de 2.000 casos dias na semana que nos antecedeu. E nesse percentual, para chegar nesse número, nós temos uma média aí de mais de 4.000 testados dia. Então, e desses 4.000, praticamente 70% são testados na rede pública. Quer dizer, a rede pública testa muito. Agora, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou falando dos positivos, eu estou falando de quem testou. E de quem está oligossintomático, que tem pouquinho sintoma ou nenhum sintoma e nem testou, mas está circulando, está fazendo as suas atividades. Então esse número com certeza é muito maior. Dr. Clauber, isso significa que desde o início da pandemia até hoje nós temos recordes em todo o Brasil e também no mundo. E não é diferente aqui em Uberlândia. Significa que se não tivesse a vacina nessa altura do campeonato, a taxa de mortalidade seria algo assustador, digamos assim, um número que nunca visto antes na pandemia. Eu acho que talvez nunca visto antes na humanidade seria. Porque vamos pensar que no auge do ano passado, de toda a complicação do Covid, nós tínhamos uma média de 1.000 e poucos casos dia. Hoje eu estou falando tem dias com quase 3.000 casos positivos. Então, seria algo catastrófico. E o que a gente percebe? O poder da vacina. Com todos esses casos positivos, nós temos, claro que um aumento do número de internações, isso é fato, mas ele é pequeno comparado ao grau de positividade. Nós temos já um número aumentado de pessoas na UTI? Temos. Mas não temos nada comparado ao ano passado. Nós não temos nenhum momento 100% de ocupação, vocês estão acompanhando no dia a dia, isso tanto público quanto privado. O que aconteceu foi,
A vacina, sem nenhuma dúvida, fez com que as pessoas tivessem sintomas brandos ou no máximo moderados e que a grande maioria não precisou e não precisará de internação. Isso é algo indiscutível. E também, se ele não precisa de internação, se eu não vou para a UTI, se eu não tenho sintoma grave, a mortalidade também é muito menor. Então, o poder da vacina é indiscutível hoje. Mas aí onde entra a discussão popular, né doutor? O pessimista, né, e o pensamento positivo. Quem olha aqui, esse copo está quase cheio, esse copo está quase vazio. Tem muita gente que fala o seguinte, felizmente, né, com a vacinação, apesar dessa explosão do número de casos, sintomas bem leves, sem maiores consequências. Por outro lado, gente que desafia a ciência e fala que não, a vacina não serve de nada e por isso essa quantidade de doentes. É a contra-informação que está agindo aí? Infelizmente, a gente tem um nome para isso, né? O negacionismo. Nós respeitamos, eu respeito muito a decisão individual. Se a pessoa não quer vacinar, nós temos que respeitá-la constitucionalmente, apesar de, no meu pensamento interno, eu penso que a coletividade se sobrepõe ao individual, mas legalmente nós temos que ter respeito a essas pessoas. Agora, quem tem a sua dúvida, olhe os números, Hoje em Uberlândia, 8 em cada 10 pacientes que estão na UTI ou não tomaram a vacina ou estão com seu sistema vacinal, o seu esquema vacinal incompleto. Quer dizer, ele tomou 2 e tinha que ter tomado a terceira e por alguma razão não foi tomar. Ele tinha que ter tomado a vacina que antes era de dose única, que é a Janssen, e que hoje já se sabe que tem que tomar a segunda, e ele faltou. Para você ter uma ideia, nessa semana, na quarta-feira dessa última semana, e apenas na quarta-feira, nós tivemos 3.800 faltosos. A vacina foi marcada, a vacina estava lá, nós disponibilizamos profissionais, equipe, gasto de dinheiro, porque as equipes estão lá, prontas para aplicar. Sim. E praticamente, nesse dia nós tínhamos marcado cerca de 7.000 pessoas. Eu estou dizendo que mais da metade não foram vacinar. Esse número é assustador. E ele vai, essa questão de 8 para 10, eu vi durante essa semana algumas publicações muito infelizes, de pessoas negacionistas questionando esse número. Se você não acredita no número de Uberlândia, olha o de São Paulo. Não acredita em São Paulo? Olha o do Rio de Janeiro. Não acredita no Rio de Janeiro? Olha o de Porto Alegre. Olha não acredita do mundo. Comece a analisar, porque essa é uma realidade mundial. E tem se mostrado e está muito parecido o número. 80% mais ou menos de quem está na UTI tem essa mesma característica, não vacinado ou esquema vacinal incompleto. Isso assim não tem dúvida. E se você ainda tem mais dúvida ainda, saia do Brasil, olhe lá fora. Estados Unidos, maior potência mundial, um país que não tem tradição de vacina, as pessoas não têm essa tradição como o brasileiro tem. Nós temos lá uma população, a grande parte da população não está vacinada e hoje as UTIs e o pronto-socorro lá está caótico. Não vai outro local não, vai na Europa, que os países são muito próximos um do outro. Você tem um país que tem do lado uma taxa de vacinação elevadíssima e do outro lado um que tem baixíssima. Um pressiona o outro e vários países da Europa estão tendo colapsos aí, um decorrente do outro, que um acaba dependendo do outro. Os países são muito próximos, é como se fosse uma cidade, por exemplo, Uberlândia e Araguari, que são próximas, lá na Europa são 2 países e um pressiona o outro. Felizmente, a nossa população brasileira, a grande maioria, é muito adepta à vacina, né? Mas nós hoje temos uma preocupação muito grande com o que não tomou nada ou com quem está com o esquema vacinal atrasado. Aproveitando esse gancho, né, da coletividade, primeiro o senhor disse que respeita a individualidade, eu também concordo, tá? As pessoas elas são livres para fazer o que quiser. Porém, aqui vai um adendo à sua colocação, né? As pessoas, por mais que a gente respeite a individualidade, esse vírus é transmissível. Se a pessoa não toma vacina, ela pode ser que ela não acredita, mas ela acaba contaminando o pai, a mãe, o avô, o amigo e aí o vírus se espalha. Esse é um problema.
Agora eu quero saber o seguinte, já que a gente está falando tanto da importância da vacina, e com o senhor como médico e inclusive médico do setor público agora na linha de frente, né, a responsabilidade que o município tem com relação a essa taxa de transmissão. Isso significa que as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, é possível afirmar, diante de tantos resultados positivos com relação à questão da contaminação e da consequência, que a vacina, quem tomou pelo menos as 3 doses, essas pessoas estão tranquilas, essas pessoas podem ficar sossegadas, porque mesmo com essas altas taxas de contaminação, elas não vão ter consequências desagradáveis com isso? A grande maioria não terão. Claro que nós temos que entender que nós temos organismos com fragilidades especiais. Por exemplo, eu tenho pacientes com altas comorbidades, gravíssimas comorbidades. Nós temos pacientes oncológicos, nós temos pacientes que têm doenças que causam imunossupressão ou que tomam medicações para isso e que, inclusive, pode diminuir a potência das vacinas. Então, por isso que nós temos ainda alguns vacinados, que é a minoria, e é sempre bom a gente bater nessa tecla, que está hospitalizando. Mas é a minoria. Ou seja, para a grande maioria... E para a grande maioria, porque o que a gente diz? Num vírus que tem essa contaminação tão fácil, e nós temos uma população, na grande maioria vacinada, não está dando reflexo nas UTIs. Porque se fosse a maioria não vacinada, estaríamos num caos completo. Se a relação fosse inversa, 20% de vacinados e 80% não vacinados, o contrário na UTI, imagina o caos que estaríamos vivendo. Mas eu não tenho dúvida que o efeito da vacina, ele é inquestionável, inquestionável. Nós estamos diante de uma situação que muitas pessoas, inclusive, descobriram que estavam com Covid porque teve alguém que estava muito próximo, um familiar que ele teve num evento, numa festa de fim de ano, que ficou positivo e a pessoa resolveu fazer o exame. E aí descobriu que estava também, mas não tinha nem sintoma. Né? Não tinha sintoma. Então, essa é uma característica muito importante. Algumas pessoas dizem que, olha, será que é porque a Omicron não é mais fraca? Veja o estrago que ela está fazendo aí nos países de fora. Veja o estrago que ela está fazendo. Então, isso não é uma verdade. O que é verdade é que o vacinado, ele tem sim um diferencial enorme. E aí, eu vou dar um dado que ele é assustador, né? Que nós fizemos um retrospecto. Porque nós colocamos esse dado de mais ou menos 83% de quem está na UTI não está com o esquema completo. Nós fizemos uma avaliação de todo o ano de 2021. Vamos lembrar, 2021 começou a vacina. Nós tínhamos um período de pessoas não vacinadas que não era pequeno. A vacina foi sendo progressiva. Mas o que nós tivemos essa avaliação? Que lá também no ano passado, o número era muito parecido. Então, quer dizer, com o avanço da vacina, aquele momento, inclusive do caos, podem perceber que tivemos um pico exagerado, mas à medida que a vacina foi progredindo, caiu tão drasticamente que nós chegamos em dezembro a ter dias com 20, 30 casos. Bugnet, Kelson, o famoso RT, que é o índice de infestação, que chegou abaixo de 0,5, que é a pandemia em total desacelerar. Hoje nós não fazemos o cálculo por uma razão. Eu pulei de 20, 30 casos dias para 3.000. Esse RT hoje, ele é inconcebível até o cálculo dele. Não tem tempo de ficar calculando. Não dá para calcular, porque ele diariamente ele sobe assustadoramente. Mas felizmente a mortalidade e a internação não acompanhou esse número. E é claro que a gente gostaria que fosse 0 mortes, claro, e também 0 internações. E felizmente, mesmo para aquele que não vacinou, o vacinado acaba o protegendo de forma indireta. Sim. Porque hoje já se sabe que mesmo vacinado, é claro que ele pode contrair o vírus, isso já era sabido, você pode contrair sim, mas os sintomas são mais brandos, são mais leves. Na grande maioria dos casos, como a gente está vendo, as internações não causam internação, mas além disso tudo, ele transmite por menos tempo. Além disso, ele tem essa característica, ele é um transmissor de menos tempo. Então ele acaba também protegendo a sociedade como um todo. Doutor, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso Band Entrevista. Hoje a gente falando desse novo momento da pandemia aqui em Uberlândia, recorde de casos positivos, recebendo o Dr. Cláudio Lourenço, ele que é então o coordenador de urgência e emergência da rede pública municipal aqui de Uberlândia. Não sai daí, voltamos já já.
Band Entrevista de volta, hoje falando desse novo momento da pandemia aqui na cidade de Uberlândia, recebendo o Dr. Cláudio Lourenço, ele que é coordenador de urgência e emergência da rede pública municipal aqui da cidade. Doutor, falávamos há pouco aí dos faltosos, né? O senhor deu exemplo de um dia, 3.600 pessoas. Como é que está esse cenário num todo, desde o início da vacinação, nesse 1 ano de vacinação aqui em Uberlândia? E vou além, essas pessoas que não compareceram, tiveram algum problema de trabalho, de viagem ou simplesmente negligência? Magnete, o prefeito Adelmo montou uma estrutura vacinal sensacional. Locais amplos, locais de fácil acesso, locais próximos, inclusive próximo ao terminal, que é o Centro Cultural. E o que a gente percebe? Temos cerca de 33 mil pessoas em Uberlândia que não tomaram nenhuma vacina. Esse número nós checamos com o Conect SUS, porque às vezes, por exemplo, o Magnete tem residência também, por exemplo, em Goiânia, em São Paulo, e ele estava lá e tomou sua vacina lá. Então nós fizemos essa junção de dados e retiramos essas pessoas porque elas já vacinaram. 33 mil não tomou nada. E eu estou dizendo, não são 33 mil munícipes que não vacinaram. Esse número é maior. Por quê? Se a gente contar o cálculo do IBGE, Uberlândia tem 700 mil habitantes. Nós todos aqui sabemos que ele tem muito mais do que isso, de forma... Uma população flutuante, flutuante, né? Com toda certeza. Nós temos pessoas que vêm só trabalhar em Uberlândia, que moram na região, enfim. Mas eu estou falando que 33 mil pessoas entraram no site, cadastraram, disseram que queria vacina e não foi vacinar. E eu tenho já mais de 60 mil pessoas que estão com esquema vacinal atrasado. Por quê? Ou porque ele não tomou a terceira dose, faltou, ou porque ele deixou de tomar a segunda dose da vacina que antes era a dose única, a Janssen, que agora você sabe que tem que ter a segunda dose. Hoje não é falta de vacina, a vacina está lá disponível. O que nós percebemos? É muito triste isso que eu vou dizer. Eu tenho pessoas que já reagendaram 16 vezes a vacina. Aí você me diz assim, por quê? Eu fico imaginando o seguinte, ele está querendo a vacina específica, porque o que aconteceu em determinado momento? O governo federal, isso não é uma decisão do município, o governo federal que nos envia a vacina. E ele tinha um número grande de uma vacina específica, ele enviou para todos os faltosos. Nós mandamos a lista dos faltosos, o número, ele nos enviou uma vacina específica. E o cidadão não quer tomar aquela. Não quer tomar aquela. Então ele reagenda para aquele dia. Se vocês olharem no nosso calendário, praticamente todos os dias nós colocamos lá faltosos. Faltosos. Tendo reagendamento, a gente coloca faltoso. E aí, completando a sua pergunta, se a pessoa teve um problema de saúde, se a pessoa teve um trabalho, um imprevisto, teve que viajar, se a pessoa está com uma síndrome gripal, que ela deve realmente esperar. Essa é uma pergunta comum, né? Estou com gripe, eu posso tomar vacina? Pode Não. ser o Covid, deve esperar, sim, com certeza. Inclusive, se certeza do Covid, ela deve esperar 4 semanas após o início dos sintomas. Também é uma dúvida muito importante. A pessoa tem dúvida, ela já leu que é 4 semanas. Isso já está classicamente dito. Mas é 4 semanas de quando? Dos 14 dias, depois de eu ter pego o resultado? Não, do início do sintoma. Então, comecei sintoma hoje, vou fazer o teste, sei, daqui 5 dias, daqui 4 dias, ou por um acaso nem vou fazer, não quero fazer, mas enfim, comecei sintoma, 4 semanas é o tempo seguro do início do sintoma. Ao reagendar, nós estamos chamando na semana seguinte. Essa pessoa não espera mais. Antigamente demorava até 2 meses, né? Não tinha vacina, né, Kelson? Hoje é o contrário. Hoje a vacina está aí, disponível. E nós já estamos fazendo um esquema para facilitar a vida de todos. O prefeito Adelmo, muito preocupado, já desde o início da pandemia, ele fez uma série de ações, eu não preciso mais elencar aqui, porque eu acho que está muito claro. Abrir hospital, montar toda uma estrutura de rede. E ele também fez uma preocupação que era descentralizar assim que possível a vacina. Primeiro momento, tínhamos inclusive um alerta da Polícia Federal do risco grande de roubo de vacina. A Polícia Militar nos deu um apoio grande, não sei se vocês lembram, a vacina era escoltada para lá e para cá. Hoje em dia é o contrário, nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, tem vacina, vá lá vacinar. Se alguém for roubar a vacina, é muita idiotice, porque a vacina está disponível, não tem sentido mais isso. Então, a vacina está disponível. E aí,
Hoje nós estamos já programando a descentralização. Isso já falamos há algum tempo. A de criança já está sendo feita já em 16 pontos das salas de vacina diferentes. Foi adquirido câmaras de vacina novas com autonomia muito maior de tempo. Por exemplo, se acabar a energia no bairro, nós temos câmaras que têm capacidade de ficar 3 dias sem energia no local. E mais, essa câmera ela tem um discador. Quando ela acaba a energia, ela disca para 10 números chaves, comunicando 10 pessoas. Está sem energia no local, para a providência ser tomada. Isso vai acontecer também para a vacina do adulto, para facilitar ainda mais. Deixa eu interromper aqui, que o doutor falou sobre a vacinação infantil, começou essa semana em Uberlândia, quase que simultaneamente em todo o Brasil. E também essa semana tivemos uma notícia de um garotinho que se vacinou e depois teve um colapso, teve um ataque cardíaco. As pessoas estão associando uma coisa à outra e aí gerou um temor e quem tem filho pequeno falou, não sei se eu vou vacinar mais. O que o senhor orienta numa situação como essa? O Ministério já soltou uma notificação que já está investigando o caso e a primeira avaliação é que não tem relação com a vacina. Ele já soltou, inclusive, essa informação. Estamos aguardando os dados oficiais, mas ele está investigando o caso e a primeira nota foi essa. E mais uma coisa que eu acho importante falar para toda a nossa população. Nós temos cerca de mais de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos vacinadas pelo mundo afora. Com índice de complicação extremamente baixo. Extremamente baixo. Como qualquer outra vacina. Então, não estamos vendo aí uma diferença nessa situação. E eu falo uma coisa, que eu vou aproveitar esse exemplo que eu adoro dar. A mãezinha teve o bebê dela, ela entrega essa criança para a enfermeira, o bebê vai e ele toma uma no braço, uma no outro bracinho, uma na perninha. Dias depois ele vai tomar uma gotinha. Todo mundo tem a marquinha no braço, né? Essa é antiga. E você, em algum momento, você que tem filho, Bagnetti, você perguntou de onde vem a vacina? Nunca. Qual país produziu? Que lote que é esse? A caderneta lá de vacinação completa. Você quer que vacina. E eu vou falar mais, é um orgulho. O pai e a mãe que tem uma caderneta de vacina. Olha, meus filhos. Eu vou até dizer uma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, assim, significativo. Se você ver a caderneta de vacina do prefeito Adelmo, é algo surreal. Ele tem todas as vacinas extremamente catalogadas. É, assim, uma pessoa que você vê a organização. E isso, para nós, sempre foi motivo de muito orgulho para o povo brasileiro, que é ávido por vacina. Eu não sei, a gente sabe que nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ir aos Estados Unidos. Quando a gente vai aos Estados Unidos e nós vamos a um famoso supermercado que tem lá, que é uma rede, vou até falar porque não está mais aqui em Uberlândia, que é o Walmart. Sim. Você entra no Walmart e em todos os outros das redes, você tem uma ala de vitaminas assustadora, remédio de tudo. Por quê? As pessoas se medicam muito, porque primeiro o sistema hospitalar é caríssimo lá e também muitos não têm proteção vacinal. Não é um país tradicional das pessoas se vacinarem. O Brasil é o contrário. E muitas doenças foram erradicadas do país graças à vacina. Poliomielite, uma delas, e inúmeras outras, né, que é a paralisia, uma série de doenças por conta da vacina. Então, hoje, as pessoas negacionistas, tem uma publicação de um americano que ele se diz o grande inventor da vacina de RNA, e ele se diz que ele participou da construção da vacina da Pfizer. A Pfizer soltou uma nota desmentindo esse sujeito, que era um pesquisador que, inclusive, eu já li várias publicações dele, tinha um respeito muito grande a ele, e não tenho mais. Porque percebi que ele faz um desserviço à população. Doutor Cláudio, o tempo está quase acabando, mas eu preciso te fazer uma pergunta antes do tempo acabar. Diante de todo esse cenário, principalmente do primeiro bloco que a gente falou da questão do número de casos que subiu bastante, qual a atitude, isso é uma pergunta que todos os dias a gente recebe da população, qual a atitude que a Prefeitura de Uberlândia vai tomar nos próximos dias? Voltaremos àquelas fases de lockdown, de diminuição de tempo de comércio, a questão da superlotação. Já vi que tem uma mudança no decreto que saiu agora. Enfim, exatamente. Me conta o que tem por vir aí. Nós não podemos castigar setores todas as vezes que os números aumentam. Nós temos agora um aumento grande de positividade, mas felizmente não acompanhado pelo número tão elevado de internações.
Mas é claro que estamos muito em alertas, algumas medidas acabam sendo obrigatórias serem tomadas, mas estamos tendo muita cautela nisso, muita cautela. Felizmente não estamos tendo uma pressão tão grande das internações. Mas eu queria deixar um alerta aqui, muito grave, que é o que mais agora nos deixa extremamente preocupados. Tive uma reunião com todos os hospitais privados, conversei com todos os hospitais privados, porque estou acompanhando isso na nossa rede e os hospitais privados sofrem do mesmo problema. Forte pressão no pronto-socorro, grande número de pacientes. Para vocês terem uma ideia, uma única UAI que atendia uma média de 400, 420 pacientes em 24 horas, ela atendeu 1.150 em 24 horas. Uma única UAI. E tem os funcionários que estão... Esse é o detalhe que eu vou entrar agora. Estão entrando... exatamente. Estamos, do início de janeiro até agora, tivemos mais de 1.000 afastamentos. Imagine o caos que isso é para o nosso serviço. Por quê? Pessoas positivas. Como que eu deixo alguém positivo ir estar atendendo a população? Não podemos. Esse paciente, esse profissional é afastado. Felizmente, o índice de internação da nossa equipe é igual aos demais, baixíssimo. Nossa equipe toda vacinada praticamente. Eu não tenho, o nosso índice de não vacinados em equipe de saúde, ele é insignificante. Felizmente, ele é insignificante. Então, essas pessoas têm tido sintomas leves, mas ele fica afastado alguns dias. Isso não só na pública quanto na privada tem causado um problema grave. Nós já tivemos cerca de 23% no mês de janeiro da mão de obra em algum momento afastada. Felizmente todos retornando, porque foram sintomas leves, mas essa oscilação faz com que eu tenha dificuldade de número de profissionais na ponta. Isso está sendo, inclusive, hospitais privados têm até às vezes nos ligado, olha, você não consegue um plantonista, eu estou desesperado aqui precisando. Então, a gente precisa muito da colaboração da população. A gente vai colocar, peço a vocês, coloquem, por favor, o número do médico virtual, que é uma opção que a pessoa tem ali, ele vai ser avaliado, vai ser feito atestado, medicado, se for caso leve. Nós estamos ampliando, inclusive, nessa última sexta-feira, nós aumentamos o número de profissionais para esse serviço e também nas unidades básicas. Porque hoje eu não posso tirar o profissional da unidade básica para levar para o pronto-socorro, porque a síndrome gripal também vai na unidade básica, o que é muito importante. É justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor. Principalmente na primeira quinzena de janeiro, a gente percebeu um aumento muito grande de procura nas unidades de saúde aqui de Uberlândia, em função da síndrome gripal também. E as pessoas não conseguiam distinguir gripe de Covid, e as pessoas querendo vacina de gripe, querendo vacina de Covid, e ninguém se entendia. O porquê dessa situação? Hoje a gente sabe que apaziguou, mas como é que foi remediar isso tudo? Foi um caos no sentido de preocupação mesmo, porque nós estávamos aí vivendo um número grande de casos. Naquele momento, o H3N2 circulando fortemente também, ele já deu uma desacelerada absurda, porque era mesmo sazonal. E mais ainda, a vacina que, mesmo quem tomou a vacina de gripe, essa nova cepa do H3N2 não estava contemplada na vacina. A nova vacina de gripe, que sairá teoricamente em abril, mas já sabemos aí que deve ser adiantada, e todos os fabricantes já estão nos comunicando isso, ela vai ter a nova cepa, mas não tinha. Então confluiu duas patologias muito parecidas, sintomas extremamente parecidos, e que deixou o nosso sistema de saúde público e privado, e mais, eu acho importantíssimo, não é de Uberlândia. Se vocês olharem entrevistas do Brasil todo o Brasil esse colapso teve a mesma situação e com a mesma característica. Não refletiu igualmente no número de internações, graças ao vacinado pelo Covid. Doutor Cláudio, então eu insisto ainda naquela pergunta, né, que eu fiz agora há pouco. As pessoas, principalmente no setor econômico do município, elas ficam sempre questionando, esse colapso vai acontecer de ter problema no futuro? Ou você acha que, por mais que estejam os casos aí muito, muito altos, né, mas não vão voltar àquela época de lockdown? Essa é a pergunta milionária. Por quê? De $1 milhão. E ela é isso mesmo, porque os prejuízos acho que superam muito isso quando se fecha alguma coisa. Eu acho que é muito pior que isso. Mas nós temos o quê? Uma estrutura montada pelo município. A Prefeitura de Uberlândia, o prefeito Adelmo, desde o início, montou uma estrutura, inclusive com a capacidade de vacinação de grande porte, e que eu tenho um número grande de pessoas que não quiseram vacinar, de novo a gente respeita,
tem um grande número, que aí eu fico um pouco mais ainda em dúvida, porque eu ter 60 mil pessoas que tomou primeira dose, segunda dose e não foi tomar a terceira dose, por qual razão? Então ele está com o sistema incompleto, mas você já imaginou nesse universo de 100 mil pessoas, principalmente no universo de 30 mil que não tomou nenhuma, se ele começa a se contaminar? Eu tenho uma expectativa que 3% em média de descontaminados possa evoluir com uma forma mais grave. Eu estou falando de 900 pessoas. Isso dá um caos em qualquer serviço de saúde. Então, o que nós estamos hoje relativamente entendendo com uma certa tranquilidade é porque o vacinado está mesclado entre o povo não vacinado. O que a gente tomou cuidado de fazer? Nós pegamos os 30 mil cadastros e mapeamos na cidade, para ver se eles estavam muito concentrados em uma única região. Poderia dar um boom maior, eles estarem muito próximos. Não, felizmente ele está mais espalhado. Então, quer dizer, é uma tranquilidade relativa, porque como eu estou falando de um vírus que infecta rapidamente, tem esse risco, mas a população, na sua grande maioria, está vacinada. E mesmo aquele com 2 doses, ele tem anticorpos, ele tem uma certa proteção. Mas eu alerto, você que tomou 2 doses, está com a sua terceira dose atrasada, basta reagendar. Você será chamado de uma semana para outra. E se você não tomou nenhuma e quer agora tomar, repensou, e eu tive inúmeras pessoas que inclusive eu conheço que não queriam vacinar, que negavam a vacina, que são meus amigos, porque que mudaram de ideia. Então, se você mudou de ideia, basta solicitar o seu reagendamento ou fazer o seu cadastro, se não fez, você será chamado muito rapidamente, porque a nossa intenção é não perder ninguém vacinado. Doutor, mas foi até um assunto durante a semana que passou no nosso jornalismo, justamente essa questão, né, dos não vacinados. Como o senhor reforçou, 30 mil zero vacina, mais 60 mil aí com o ciclo interrompido, então quase 100 mil não vacinados em Uberlândia dentro dessa característica aí. E aos poucos a gente já vai tendo um reflexo dessas novas contaminações. Aí o que foi posto é o seguinte: ao invés de você tomar medidas restritivas na cidade, como já foram tomadas no passado, exigir o passaporte vacinal. Olha, você não tomou a vacina, você não é bem-vindo nesse estabelecimento, nesse órgão público. A gente sabe que existe essa questão da legislação brasileira, se é constitucional ou inconstitucional, mas algumas capitais já cobram isso, alguns empresários já cobram isso. Isso não poderia ser estudado, ser revisto, talvez com o corpo jurídico do município, porque são 700 mil habitantes contra 100 que não cumpriram seu papel cívico e público de tomar a vacina. A legalidade disso ela é muito controversa, vocês sabem disso, acabou de dizer muito bem, e a gente esbarra muito em questões legais com relação a isso. O que o município fez foi, eventos de maior porte, eventos de um modo geral, ele tem que ser cobrado ou a vacina, ou o passaporte vacinal, ou a pessoa ter feito o PCR com até 48 horas antes. Tipo evento esportivo. Tipo evento esportivo, tipo um show, como aconteceu já na cidade. Agora, eu não tenho dúvida que, infelizmente, as pessoas que estão com o sistema vacinal incompleto e o não vacinado, ele tem um risco duplo. Ele tem um risco, claro, que é o que mais nos preocupa, dele adoecer, dele precisar de uma UTI, dele ter a sua vida, arriscada a sua vida, ele poder até ir a óbito, e também ele poder contaminar mais as pessoas, né, e fazer com que o vírus circule, e mais ainda, nós sabemos hoje, e os estudos pelo mundo afora são muito claros, que as variantes, elas surgem justamente porque eu tenho um grande número de não vacinados. A variante Ômicron, ela surgiu onde? Em um local onde tinha-se um número baixíssimo de vacinados. Então, quer dizer, essas variantes, elas sempre surgem nesses momentos. A variante que o Brasil produziu, vamos chamar assim, né? Ela foi no momento que o país não tinha vacinas, praticamente. Então, quer dizer, uma variante agressiva que aconteceu aqui. Então, as pessoas que não estão vacinadas, existe também esse risco do vírus ali fazer uma nova conformação, e o vírus ele tem essa inteligência, vamos chamar assim. Ele consegue se modificar. Né? Ele burla. Exatamente, ele burla o nosso sistema para quê? Para que ele se perpetue.
Essa é a grande sacada do vírus. E o vírus do Covid, ele se mostrou com uma facilidade grande de fazer isso. E aí, nos preocupa, porque esse grupo pode pressionar. O passaporte vacinal, ele tem sido uma discussão em todo o país, não tenho dúvida disso. Eu tenho as minhas convicções pessoais, mas enquanto gestão pública, nós temos que entender uma cidade como um todo. Sim. E um prefeito, ele não é um prefeito de quem vacinou ou de quem não vacinou, ele é o prefeito de toda a cidade. E ele tenta fazer as políticas para preservar a vida de todos. Agora, mais uma vez um apelo. Vacinem-se. Se você acredita na vacina, eu não estou falando do que não acredita. Esse não quero convencê-lo. Ele está lá com a sua decisão. Mas se eu tenho 30 mil, que em algum momento ele se inscreveu para fazer a vacina, ele tem uma dúvida. Tem dúvida. Então repense, não precisa acreditar na Bandeirante ou no Bagnete. No Dr. Clauber, que está aqui na Bandeirante hoje. Ele acredite no que ele quiser ler pelo país afora, sério. Porque todos os grandes estudiosos do mundo todo são categóricos em dizer o funcionamento da vacina. Temos no Brasil 2 ou 3 representantes aí que fazem um negacionismo, que querem vender kit A, kit B, kit D, Isso já se sabe que não existe. Infelizmente, o Covid não tem um tratamento específico, diferente do H3N2. O H3N2, existe um medicamento que inclusive ele sumiu das farmácias de Uberlândia, o pessoal conhece já esse medicamento, ele comprava sem receita, agora já está diminuindo a fase do H3N2, mas ele tem, o Covid não tem. O Covid o que a gente tem sim, Tamiflu, que era do H3N2, era o Tamiflu. Até o nome, na verdade, estou falando até o nome comercial. Mas é o que é conhecido, famoso. Agora, no Covid, o que a gente tem são medicações que diminuíram a mortalidade dentro da UTI. Mas não teve reflexo assim no tratamento geral. Diminuiu sim, a gente tem inclusive essas medicações todas no hospital, que a paciente de UTI vai utilizar, mas não esqueçam, a batalha do Covid dentro da UTI, ela é uma batalha sangrenta e muitas vezes levando pacientes à morte. Nós tivemos pacientes nessa última semana, paciente jovem, muito jovem, paciente exatamente da minha idade. Me coloquei muito jovem agora, né? Não tão jovem assim, né? Não tão jovem assim. Mas realmente um paciente muito jovem, com toda uma expectativa de vida longa e que infelizmente perdeu sua vida para o Covid. Não estou referindo nada se esses pacientes estavam ou não vacinados, porque a gente não divulga isso de forma nenhuma para proteger totalmente o paciente, mas eu estou dizendo do perigo do Covid. Da gravidade. Doutor Clauber, eu gostaria de saber o seguinte, lá em 2020, quando começamos a pandemia, né, acredito até foi antes um pouco no fim de 2019, mas 2020 a coisa deslanchou e infelizmente tivemos isso. E a gente passou o ano de 2020 inteiro sofrendo porque não tinha vacina, com muito medo, muita morte. Veio 2021, a vacina chegou, né, continuamos num período difícil porque até a vacina engrenar, né, o processo demorou. Mas a gente sempre falava assim, esse é o novo normal, né? Aquele normal antigo a gente nunca vai ter novamente. Chegou 2022 com a vacina, a queda no número aliás, no fim de 2021, na verdade, né? A queda dos números, a gente começou a falar, olha, vai voltar ao normal em 2022. E aí, em 2022, a gente foi pego de surpresa com números recordes aí, né? Eu gostaria de saber do senhor, o normal que a gente vivia no passado, nunca mais teremos? Por quê? Porque a impressão que se tem é que vai ser igual um vírus da gripe. Todo ano a gente vai ter que vacinar contra a Covid como a gente vacina contra a gripe. É isso? E essa é a expectativa que temos, exatamente, Kelson. Mas eu vou te dizer, ele vai trazer um legado muito diferente. Por exemplo, você vai a um restaurante e aquelas pessoas preparando o alimento que antes não estavam de máscara, porque não era um uso cotidiano, hoje elas estão de máscara. Isso dá uma situação de higiene para até outras situações virais, porque vamos dizer uma outra coisa, o influenza, que é o vírus da gripe tradicional, ele acomete e mata muitas pessoas durante o ano em todo o mundo. Então, se você está de máscara, você acaba protegendo outras pessoas. Então, eu acredito que muitas medidas aprendidas com o Covid serão mantidas para toda a vida e o Covid vai sim circular, provavelmente todos os anos. Vai ser, mas não com o poder que ele tem, porque eu entendo que a vacina passará a ser algo de rotina, não mais como uma coisa excepcional, mas de rotina, e nós vamos ter sim esse novo normal, mas com essas variações. Inclusive uma coisa extremamente comum, as pessoas tinham pouco hábito de lavar as mãos durante o dia.
Nós médicos já temos tradicionalmente uma mão extremamente ressecada, porque a gente tem esse hábito desde a faculdade, os profissionais de saúde, o enfermeiro lava suas mãos não sei quantas vezes por dia. Isso agora passou a ser algo da população. Quando ela não pode lavar as suas mãos, ela tem um álcool gel. Então, essa situação, eu tenho certeza que ela foi um aprendizado. E acho que principalmente para as crianças, para as nossas novas gerações, que são... eu vejo algo muito importante, até eu queria falar sobre isso. É que o número de inscritos para vacina infantil foi alto e o índice de faltosos até agora, parabéns aos pais, está extremamente baixo. É um show nos adultos. A vacinação iniciada de criança, para vocês terem uma ideia, no primeiro dia nós tivemos menos de 5% de faltosos. Ao contrário do adulto, que eu acabei de passar um dado, que nós tivemos quase em um único dia mais de 50% de faltosos. Quer dizer, os pais entendendo da proteção dos seus filhos e ficamos felizes porque realmente é uma proteção extra. E que essas crianças aí são mais um fator de proteção aos adultos. Porque antes a criança poderia pegar, ficar pouco sintomática e transmitir. Então, é mais uma proteção. Para os avós, para os principalmente, pais, né? Os avós, os pais, isso mesmo. Então, assim, estamos felizes e ver também os nossos adolescentes, eles estão reagendando e indo com menor falta do que os adultos. Quer dizer, a população menor que 18 anos, no número, não estou dizendo o número geral, porque a população maior que 18 anos também foi muito aguerrida na vacinação. Nós temos hoje, infelizmente, a falta na terceira dose. Mas se eu contar 30 mil habitantes perto da população de Uberlândia, nós tivemos um grande sucesso em Uberlândia no número de vacinados. Doutor, a gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, falávamos da questão legal, né, da legislação aí de exigir ou não o passaporte vacinal. Mais a título aqui da gente ilustrar a nossa conversa, não poderia fazer ao contrário, incentivar, dar algum incentivo para que as pessoas pudessem se vacinar? Porque a gente sabe que se ganha alguma coisa, o brasileiro é doido, adora esse tipo de coisa. Mas vamos pegar o exemplo lá do Canadá, em Quebec, ó, proibiram a venda de bebida alcoólica e maconha para quem não está vacinado. Aumentou em 300% a procura pela vacinação. Se você der um incentivo no IPTU, incentivo na cesta básica, será que esse povo não vai vacinar, gente? Tem, né, vamos incentivar o povo de alguma forma. O que tem que fazer é vacinar todo mundo. Vou te dar um incentivo. Posso, então? Por favor. Vou dar um maior incentivo para toda a população Além que de está em ficar dúvida. vivo, né? Isso, mas é isso. Além de ficar vivo. A maior incentivo É a própria vida. é a vida. Não tem nenhum prêmio, não tem nenhuma premiação, não tem dinheiro no mundo que pague a vida, a nossa vida, a vida de quem a gente ama, a vida de quem a gente gosta, a vida de qualquer ser humano é a coisa mais importante que nós possuímos. E vou te falar uma coisa mais séria ainda, aproveitando seu gancho. Só quem perdeu alguém na família, alguém próximo, sabe disso que o Cláudio falou. Eu perdi. Acredito que talvez vocês também tenham perdido. Só quem perde que fala assim, poxa, a coisa é muito mais séria do que eu pensava. Eu acredito, Kelson, que dificilmente nós tenhamos alguém nesse país que não tenha perdido ou um ente próximo direto, ou um amigo, um conhecido. Exatamente. Nós temos sempre uma história muito próxima a nós, que infelizmente esse vírus levou, né, tirou do nosso convívio e que infelizmente muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade de vacinar porque não tinha vacina. Então, hoje tendo a vacina é algo que depende de você que está em casa, de você querer, de você ir lá no computador e reagendar ou cadastrar. Né? Seguir seus projetos com saúde, ver seus filhos crescerem, cuidar da educação dos filhos, enfim. Doutor, eu costumo falar que a nossa conversa está longe de se encerrar, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer mais uma vez a sua presença e já fica aqui o convite para as próximas entrevistas. Está aceito, agradeço em nome do prefeito Adelmo, que tem feito um trabalho muito diferenciado nessa gestão. A secretária Ana Paula de Comunicação, que sempre abre toda a equipe para trazer ao Grupo Bandeirantes, sabe da seriedade de vocês, estamos à disposição para sempre novas participações e convocamos a população. Vamos vacinar e vamos entender esse momento que vivemos de lotação no pronto-socorro. É uma lotação temporária e os nossos profissionais também estão sendo acometidos. Então vamos tentar outras estratégias também, médico virtual, as UBSFs, para a gente tentar aí, juntos, passar por mais essa nova fase do Covid.
Kelson Venâncio, obrigado pela sua participação nesse bate-papo muito importante. Eu que agradeço, aprendi muito e a gente tenta contribuir com a sociedade também. Obrigado, Bagnetti. O Band Entrevista de hoje fica por aqui, então, recebendo o Dr. Clauber Lourenço, que é coordenador clínico de urgência e emergência da Rede Pública Municipal de Uberlândia, mas você aí de casa continua acompanhando esse bate-papo que se estendeu no Facebook da Band Triângulo e também no YouTube da Band Triângulo. Tem muito assunto ainda que a gente tratou com o Dr. Clauber aqui, você é o nosso convidado, tá certo? E aqui na telinha da Band Triângulo, até o próximo Band Entrevista.